Olá pessoal, eu sou a Bárbara, este é o canal Joia Demais. Hoje eu quero falar sobre estresse pós-traumático de uma vítima de um abusador narcisista maligno, tá? Antes, pessoal, dá um like para mim, se inscreve aí e compartilha, tá bom? Então, gente, a vítima desse abusador maligno pode adquirir o estresse pós-traumático ou durante a relação mesmo, ou no final da relação, tá? Que é um estresse comparado ao estresse dos soldados de guerra. Por ver tanta desgraça, tanta gente morrendo, ele acaba desenvolvendo, né? E essa vítima pode estar precisando de muito apoio emocional nessa fase. Ela deve buscar uma terapia, um psicólogo. E infelizmente nem todos os psicólogos vai poder ajudar neste caso, porque eles não têm muita informação. Às vezes a vítima até precisa mudar de psicólogo para receber a ajuda adequada para que ela consiga superar. E a vítima sozinha, gente, é complicado ela ir atrás, ela ver que o psicólogo não tá bom, ter forças para ir atrás de outro. É muito difícil, gente. Só Deus mesmo para tirar uma pessoa da mão de um abusador maligno, porque a pessoa sozinha não consegue. Então, durante essa relação, essa vítima já passou até pela incapacidade aprendida, né? Devido àquelas invalidações todas, aquela manipulação toda, ela acha que ela não é capaz mais de nada. Ela acredita que ela é culpada. Ela não consegue ver futuro. Ela já abandonou sua própria vida ali na mão daquele ser das trevas, tá, gente? Então, fica muito complicado essa vítima sair sem ajuda e conseguir buscar ainda ajuda lá fora de profissionais da saúde para se tratar. Às vezes essa vítima fica muito mais tempo no sofrimento, na dor, né? Para conseguir recuperar do que uma vítima que tem apoio de alguém, tá? E às vezes essa vítima pode achar ajuda na internet, em grupos aí de WhatsApp, de apoio também, de ex-vítimas, e ela pode conseguir ficar bem melhor com ajuda. E toda ajuda que vier, gente, ainda é pouca, tá? Porque quem sai da mão de um ser desse precisa de uma ajuda divina em primeiro lugar, né? Uma ajuda dos céus, porque a pessoa sai totalmente destruída. E dependendo do tempo que ela ficou no abuso, do grau de abuso, do tipo de narcisista maligno, gente, se é o severo, o psicopata, o abuso é muito cruel, tá? E essa vítima vai sair talvez até com alguns outros tipos de doença desenvolvida durante aquele relacionamento traumático, né? Esse tipo de estresse, gente, aqueles altos e baixos, aquelas provocações, aquele medo que a vítima às vezes sente, aquela tensão, vai liberando alguns hormônios meio descontroladamente e acaba causando algumas doenças devido a tantas toxinas que é jogada no corpo dessa vítima. Ela pode desenvolver vários tipos de doenças no corpo, tá? Nos ossos, nos nervos, na pele e outros tipos de doença também, gente. Queda de cabelo. Às vezes a vítima vai ter um tipo de doença que ela não vai conseguir andar direito, porque ela não consegue se equilibrar para andar na rua. Perigoso a vítima até cair no meio da rua, tá? Que é outro tipo de doença que pode ser causada por essas torturas psicológicas, por esse desequilíbrio, né, que a vítima vai adquirir durante essa relação com esse maligno, tá, gente? O abusador, gente, é um ser dos infernos. Não é uma pessoa normal, não é um ser humano ali. Então eu acredito que só Deus pode com ele. Nós podemos fazer a nossa parte, sim. Podemos até enfraquecer
de uma certa forma, o poder desse maligno. Mas para essa vítima fazer isso durante a relação, ela precisa estar informada, e dificilmente uma vítima muito bem informada vai querer continuar no abuso, né, gente? Se essa vítima muito bem informada quiser ficar no abuso, é porque ela tem algum problema também sério, né? Que impede ela de enxergar o seu próprio valor e de querer viver mais feliz, tá? Porque depois de conhecer sobre esse abusador, uma vítima consciente não vai ficar mais esperando que ele mude, que ele melhore, alimentando essas esperanças falsas, né, que nos ensinam a alimentar com seres que não são humanos, que não são capazes de mudar, que estão na Terra para destruir pessoas, vieram para isso e não tem jeito. Gente, nem Deus muda esses seres, porque eles não querem ser mudados. Muitos vão para a religião, morrem na religião lá, orando, falando de Jesus, pregando a Bíblia e morre demoníaco. Então não tem cura. Quem tem cura é quem quer ser curado. Eles não querem. Eles se acham o próprio Deus. Então, o que fazer? O que Deus vai fazer com o ser que se acha o próprio Deus? A mesma coisa que ele vai fazer com Lúcifer, né, gente? Que vocês já sabem para onde é que ele vai. Então, os servos dele vão para o mesmo lugar, com certeza, né? Então, a vítima precisa se cuidar, precisa fazer uma carga de exame médico que não fez durante a relação. Também, gente, para saber se adquiriu alguma doença venérea ou a AIDS. Porque esses seres, todos eles são muito promíscuos, são muito dados à imoralidade sexual. Eu não vou dizer aqui que todos são daqueles de orgias, que fazem orgias, que dormem com a irmã da esposa, com a prima, com a tia, com a cunhada, quem der bobeira pega. Eu não vou dizer que são todos assim, mas uma boa parte é assim, tá, gente? Principalmente o sexual, que atrai muitas pessoas, muitos deles são fofopatas e vivem explorando mulheres, enganando e usando mulheres por aí afora, tá? Então a vítima deve se cuidar, fazer uma carga de exame, saber se tem alguma doença venérea, poder cuidar, tá? Porque às vezes durante a relação é tão turbulado que a vítima nem pensa nisso, tá? E algumas vítimas durante a relação de 6 em 6 meses vai ao médico fazer exame de tanta preocupação que fica com doenças venéreas ou outro tipo de doença, né, como a AIDS, porque sabe-se que não dá para confiar em gente sem caráter, em gente mentirosa, em gente imoral, que não respeita o lar, nem filhos, nem marido ou nem